Este é o apóstolo Pedro, parado aqui, com alguns amigos atrás dele. Mas por que se curva o homem diante de Pedro? Ele devia fazer isso? Sabe quem é ele? O homem é Cornélio. É oficial do exército romano. Cornélio não conhecia Pedro, mas foi mandado convidá-lo à sua casa. Vejamos como isso foi acontecer. Os primeiros seguidores de Jesus eram judeus, mas Cornélio não era. Contudo, amava a Deus, orava a Ele e fazia muitas coisas boas para o povo. Então, numa tarde, apareceu-lhe um anjo e disse: Deus tem prazer em você e vai responder às suas orações. Mande uns homens buscar um certo homem chamado Pedro. Ele está em Jope, na casa de Simão, junto ao mar. Cornélio logo mandou uns homens procurar Pedro. No dia seguinte, quando os homens se aproximavam de Jope, Pedro estava no terraço da casa de Simão. Deus fez então Pedro pensar que estava vendo um grande pano descer do céu. Nele havia toda sorte de animais. Pela lei de Deus, eram animais impróprios para comer, mas uma voz do céu disse: Levante-se, Pedro. Mate e coma. Não, respondeu Pedro. Nunca comi nada impuro. Mas a voz disse a Pedro: Não o chame de impuro, que Deus diz que agora é limpo. Isso aconteceu 3 vezes. Enquanto Pedro pensava nisso, chegaram a casa os homens enviados por Cornélio e perguntaram por Pedro. Pedro desceu a escada e disse: Eu sou o homem a quem procuram. Por que vieram? Quando os homens explicaram que um anjo disse a Cornélio para convidar Pedro à sua casa, Pedro e seus amigos foram visitar Cornélio em Cesareia. Cornélio tinha reunido seus parentes e amigos. Chegando Pedro, Cornélio foi ao encontro dele. Ajoelhou-se e curvou-se aos pés de Pedro: Como vê aqui? Mas Pedro disse: Levante-se, sou apenas homem. Sim, a Bíblia mostra que não é direito adorar um homem. Devemos adorar apenas a Jeová. Pedro pregou então aos reunidos ali. Vejo que Deus aceita todos os que querem servi-lo, disse Pedro. E enquanto ainda falava, Deus enviou seu Espírito Santo, e aquelas pessoas passaram a falar em línguas diferentes. Isso surpreendeu os discípulos judeus, que haviam ido com Pedro, porque pensavam que Deus favorecia apenas os judeus. Isso lhes ensinou que Deus não considera os de uma raça melhores ou mais importantes do que os de outra raça. Não é bom todos nos lembrarmos disso?